Olá pessoal, atendendo a pedidos, a gente vai revisar um pouco sobre o que foi a colonização holandesa, né? Hoje eu não vou aparecer, vocês só vão escutar a minha voz. Então, vamos lá. Para conhecer, para entender a colonização holandesa, primeiro a gente tem que entender onde tudo começou, né? Então, a União Ibérica é o grande motivo de os holandeses terem saído em busca de colônias. Mas primeiro, o que foi a União Ibérica? A União Ibérica consistiu no período em que os reinos de Portugal e de Espanha estiveram unidos pelo mesmo rei, né? Isso tudo aconteceu devido a uma crise na monarquia portuguesa, uma crise sucessória, né? Porque o jovem rei português, né, que era inclusive o último representante da dinastia de Aves, né? Ele acaba morrendo em batalha, aqui nessa batalha na África, e ele não deixou herdeiros. Ele era muito jovem, não teve tempo nem de se casar. Você sabe que os casamentos eram, né, a forma em que se utilizava naquela época para se manter a união entre os países. Mas dessa vez não foi assim. O Dom Sebastião, ele morreu muito jovem, e a única pessoa que podia assumir o trono, por ele não ter deixado herdeiros, era um tio. Esse tio, Dom Henrique, ele era cardeal, né? Então, devido ao fato de ele ser cardeal, ele também não podia casar e ter filhos. Então, a sucessão da família Aves acaba aí, né? Que é uma crise muito grande para os portugueses. Então, começa a se formar dois grupos distintos em Portugal, aqueles que eram favoráveis à continuidade de uma linha sucessória puramente portuguesa e aqueles que eram favoráveis à ascensão do herdeiro legal, né, o mais próximo, que era o Felipe II, mas que ele também era herdeiro da Espanha. Então, o Felipe II, ele vai acabar sendo apoiado, né, pelos acordos e se torna rei da Espanha e também acaba assumindo o trono português, certo? Então, em 1580, a União Ibérica ela se concretiza. O Felipe II ele vai fazer um juramento, né, de manter Portugal intacto. Então, nada se alteraria, só o fato de o rei estar governando dois países ao mesmo tempo. Então, aí a gente tem, né, o Felipe II, que antes ia ser só rei da Espanha e acabou se tornando rei da Espanha e de Portugal também. Claro que a gente sabe que, devido às grandes navegações, Espanha e Portugal possuíam uma grande parte de domínios pelo mundo, né? Tanto nas Américas, quanto na África e na Ásia, como a gente vê aqui. Inclusive as Índias, né? A Companhia das Índias Orientais estava aí bombando no comércio de especiarias. Então, a Espanha estava no seu auge, né? Dominava vários territórios, como a gente está vendo aqui na Europa também, né? Aquele termo de onde o sol nasce até onde o sol se põe. E a exploração das colônias americanas rendeu aos espanhóis muito ouro, muito ouro. Aqui a gente está vendo onde que na Europa a Espanha dominava. Então, tudo isso aqui que está de vermelho tinha o domínio dos espanhóis. Só que muitas revoltas vão acabar iniciando um processo de emancipação, né, desses domínios. Então, a Espanha ela vai perder muito poder. A gente vai ver aqui 3 fatores, né, que colaboraram para essa decadência do domínio espanhol, sobretudo na Europa. A primeira delas, o fato de que a Espanha extraiu muito dinheiro, aliás, muitos recursos naturais, pedras preciosas, ouro e prata, né, levando única e exclusivamente para a sede, que é a Espanha, e também não investiu muito na produção manufatureira, né, e isso acaba deixando a Espanha um pouco que dependente dos países que produziam. Também acabou, como eu falei, enfrentando outros conflitos, não só conflitos internos para a emancipação, como também acabou se envolvendo em conflitos religiosos. A gente vai ter aí a ascensão do protestantismo, né? O filme Elizabeth, que a gente está vendo aí, desculpe, mostra muito bem como foi essa questão do anglicanismo, né, do protestantismo, os reis católicos contra os reis protestantes. A Espanha era católica, né, acaba também se envolvendo nessas guerras e gastando muito dinheiro, sobretudo nessa
essa guerra que a gente está vendo aqui à esquerda, né? A sua esquadra maravilhosa, invencível armada. Então, a gente sabe também que a Igreja Católica usou a Inquisição, né, como um meio de se recuperar, né, com a Contra-Reforma, de se recuperar do protestantismo. E a Espanha, como um reino católico, começa a perseguir muitos hereges. E dentre esses hereges estão os judeus, que mantinham a economia girando. Afinal, os judeus, a sua tradição comercial, eram os membros da burguesia mercantil ascendente. Então, eles basicamente financiavam e mantinham a realeza, mantinham a corte, mantinham o governo real, o governo monárquico. Então, a gente está vendo aqui um contexto de intolerância, né? A Holanda vai enfrentar, então, a Espanha, vai iniciar o processo de emancipação. Em 1610, a Holanda se torna independente do reino espanhol e, consequentemente, da União Ibérica, né? E, de imediato, a Espanha vai começar a atrapalhar a vida dos holandeses, que já praticavam o comércio de especiarias como o açúcar, né? Então, os holandeses vão para o fight, eles vão bater de frente com a Espanha e, consequentemente, com Portugal, por conta da União Ibérica, e vão invadir as colônias que pertenciam a esses dois países. Eles começam invadindo as colônias da África e, em seguida, partem para as colônias aqui na América, né? Aí temos uma atenção. Quem decidiu invadir o Brasil foi a Companhia das Índias Ocidentais, que comandava o comércio de açúcar na Holanda. Era uma empresa, né? Era uma companhia que foi fundada para fazer frente à Companhia das Índias Orientais, que era mais antiga. Então, as ocidentais eram os holandeses. Em 1624, os holandeses vão atacar Salvador. Foi a primeira tentativa, a primeira invasão. Então, durante um ano, eles ficaram tentando dominar Salvador, né, mas enfrentaram muitas dificuldades. Dentre elas, a reação dos colonos, né, que reagiram matando os holandeses, expulsando eles. E também o fato de que os holandeses não dominavam as áreas produtoras de alimento. Então, isso levou ao fracasso dessa primeira tentativa, né? Então, lá em 1625, chega na Bahia a Jornada dos Vassalos, né, que é o reforço dos espanhóis e portugueses, que vão expulsar de vez os holandeses daquele território. Mas os holandeses não vão desistir e vão voltar, né, vão fazer uma nova tentativa, 5 anos depois, na região de Pernambuco, né, onde eles já vão entrar com uma galera maior. Assim, as fontes elas são meio imprecisas. Alguns dizem 57 navios, outros dizem 67. Vamos confiar no mais de 50 navios, né? E canhões e combatentes, geral, chegando mesmo e tomaram Olinda, né? A cidade de Olinda. E em seguida eles foram adentrando as regiões interiores. Então a presença holandesa no Brasil, como a gente está vendo aí, né, se deu nesse território em amarelo, que eles conseguem inclusive subir lá para o Nordeste, né? Aliás, subia lá para o Maranhão, ocupando onde antes pertencia aos franceses, que já foram expulsos, vai levar a um momento econômico muito interessante, né? Os holandeses vão mandar o Maurício de Nassau para comandar essa colônia holandesa na América, que vai promover um desenvolvimento urbano muito grande, vai investir na ciência, na educação, nas artes, né? E, um ponto muito importante, vai favorecer a tolerância religiosa, ou seja, os protestantes e os judeus vão ser bem-vindos aqui na colônia holandesa, lá no Recife, Pernambuco, né? Então, o Recife vai crescer, vai se tornar, Recife antigo, né, para quem conhece, vai se tornar uma cidade de referência, vai se tornar a maior cidade, o maior centro urbano das Américas, mais avançado e tal, né? Então, como eu falei para vocês, os holandeses eles também investiram no domínio das colônias da África, né? Então, eles foram lá, dominaram Angola, né, trouxeram escravos para a colônia holandesa, que já estavam vivenciando, né, uma escassez anteriormente, e começaram a intensificar a busca por índios, porque esse tráfico começou a se tornar dificultoso, né? Já que estava faltando, né,
esse tipo de mão de obra. Então, os holandeses também vão voltar à história do aprisionamento dos indígenas, certo? Lembrando que os indígenas já estavam sendo protegidos pelos jesuítas. Então, ao longo desse período que a gente acabou de ver, vai ter uma treta em Portugal, né? Aquele grupo que eu já tinha citado antes, que era a favor de que Portugal tivesse no trono um rei legitimamente português, vai levar a um movimento de insurreição. Então, os portugueses vão restaurar a monarquia e pôr fim à União Ibérica em 1640, né? Só que isso não vai causar a expulsão dos holandeses ainda, certo? Vai haver um enfraquecimento, é lógico, né? Mas os holandeses não vão abandonar o Brasil ainda. Então, somente com uma guerra é que isso vai acontecer, né? Então a gente vai ter aí a eclosão da Guerra dos 30 Anos, em que a Holanda vai se envolver, né? E os holandeses também vão começar a cobrar muitos impostos dos senhores de engenho, que eles haviam ajudado, né? Haviam emprestado dinheiro para os senhores de engenhos e agora eles estão cobrando as dívidas. E começaram a barganhar, né, o valor do açúcar. Isso levou a uma revolta chamada de Batalha de Guararapes, que foi uma insurreição pernambucana, né? Os pernambucanos, junto de alguns portugueses e espanhóis, insurgiram contra a presença dos holandeses. E em 1648, eles foram gradativamente se retirando, né, sendo convidados a se retirar do Brasil, tá? Então, a maior consequência que a gente pode enumerar dessa invasão holandesa é justamente o fato de que a cana-de-açúcar ela vai entrar em declínio, porque era o dinheiro holandês que meio que sustentava essa extração, né? Os holandeses vão embora, mas eles vão levar a produção de açúcar para as Antilhas e vão concorrer diretamente com o açúcar brasileiro. Eles começam a cobrar mais barato pelo açúcar deles. E também, né, nós vamos ter aí a extinção do Tratado de Tordesilhas. Então, agora não está mais valendo o Tratado de Tordesilhas, né? Então, o lado português ele vai começar a ser ampliado. A lei do Udis Possidetis vai entrar em vigor. Então é isso, galera, por enquanto. Espero que eu tenha ajudado vocês. Qualquer coisa, é só mandar as dúvidas, as perguntas aí na caixa de perguntas que tem no Google Classroom. Um abração, tchau, tchau.